pelo YouTube agora, meus irmãos. Nós somos enjoados, nós somos um povo, nós somos enjoados. Fizemos pela página da igreja, agora estamos fazendo agora pelo YouTube, minha irmã. Aleluia. E vamos fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, vamos ver aqui uma palavra bem conhecida no livro de Neemias, capítulo 1 de Neemias. Neemias, capítulo 1, agradeço a Deus dos irmãos, das irmãs, da minha filha Radassa, cantou muito bonito também. Até me emocionei, não chorei porque meu coração está um coração meio partido. Mas cantou bem, bacana, né? E eu fico feliz de ver os meus filhos na igreja, fico feliz, né? Aleluia, de ver minha família na igreja. A gente vê que ela tem prazer, glória a Deus, né? Isso é muito prazeroso, eu fico muito feliz, aleluia. Eu nunca falei isso na igreja, né? Primeira vez, né? Então, meus irmãos, Neemias capítulo 1 diz assim, o versículo 1. Neemias capítulo 1, versículo... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Primeiro diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu simbolizava o mês de dezembro hoje. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Versículo 3, meus irmãos, por favor. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fundido e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Olha aí, para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, vamos ler todo o versículo 6. Lê os 6, meus irmãos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés e teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu vos espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o teu nome, palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que Neemias, meus irmãos, ele estava no cativeiro ali. Bem, a verdade é que Neemias ele nasceu no cativeiro da Babilônia. Eles foram para a Babilônia, passaram ali 70 anos na Babilônia, nos dias de Daniel. E Neemias, a história diz que Neemias provavelmente tenha nascido na Babilônia. Mas quando Neemias retorna do cativeiro, meus irmãos, ele retorna do cativeiro preocupado, porque quando o rei Ciro assume a Babilônia, meus irmãos, ele já libera os judeus para cumprir a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 45, que o Senhor diz a Ciro, meu ungido, a quem eu tomo pela mão, e Ciro abriria as portas da Babilônia. Quando você estuda lá Heródoto, o pai da história grega, Heródoto disse que a Babilônia tinha 100 portas. 100 portas tinha Babilônia. E quando Ciro assume lá, o Ciro, rei da Pérsia, assume a Babilônia, uma das primeiras coisas que ele faz no primeiro ano de mandato dele, ele autoriza todos os judeus a irem embora para as suas terras. Bem, meus irmãos, quando os judeus vêm para a Babilônia, vêm da Babilônia, que eles passaram ali 70 anos
70 anos oprimidos, 70 anos no cativeiro. Mas abre-se um parênteses aqui, meus irmãos, aqui na Babilônia havia 4 jovens que eles estão no cativeiro, mas não fazem parte do cativeiro, que seria Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que seria Daniel. Nomes babilônicos, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que seria Ananias, Misael e Azarias e Daniel, meus irmãos. Esses homens, 4 homens, ficaram como ministro do rei da Babilônia naqueles anos. Mas quando Neemias volta do cativeiro, meus irmãos, Neemias volta do cativeiro para a Babilônia, a coisa é diferente. Ele chega na Babilônia, ali na Jerusalém, ou seja, e ele vê e diz para o seu irmão Ananias: meu irmão, veja como que se encontra a Jerusalém. Veja como se encontra Ananias. E a Bíblia diz, irmãos, que o irmão dele aqui, está no capítulo 1, versículo 1, diz assim, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que seria o mês de dezembro, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Abrindo-se um parênteses, meus irmãos, a história de Flávio José, o historiador judeu, diz que Jerusalém, ou seja, o templo de Jerusalém foi destruído no dia 25 do mês de Quisleu. Quando você olha no calendário, o mês de Quisleu equivale ao 25 de dezembro. Ao 25 de dezembro, quando você estuda lá a história dos hebreus, diz que o templo de Jerusalém foi destruído no dia 25 do mês de Quisleu, diz o historiador judeu Flávio José. Então, meus irmãos, quando também estamos chegando aí no período natalino, estamos chegando aí no mês natalino, no mês de dezembro, que é o mês das festas, das comelanças, aquele que não dava beijinho na tua testa e dá um beijo, dá um abraço, é o período da maior falsidade, meus irmãos, né? É o período da maior falsidade, né? Então, irmãos, mas nós temos que levar a vida de forma tranquila, mas eu não quero levar para esse caminho, quero levar aqui um texto que, quando nós olhamos para Neemias, ele se preocupa como que está Jerusalém. Como que está Jerusalém? Ele diz, meu irmão, vê lá como é que está Jerusalém. Anani foi lá e viu Jerusalém e diz assim, vê Anani, um dos meus irmãos, com algum dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, o restante que sobreviveram ao exílio se encontra lá na província, estão em grande miséria, humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Ou seja, Jerusalém estava, irmãos, uma baderna, está destruída. Mas observamos que quando Neemias volta do cativeiro, ele volta preocupado. Como que se encontra Jerusalém? E o seu irmão aqui dá ali a descrição como se encontra. Hoje, simbolicamente, essa Jerusalém, sim, existe a Jerusalém antiga e existe agora a Jerusalém atual reconstruída. Essa Jerusalém aqui, irmãos, de muros, de muralhas destruídas, de portas queimadas, trazendo para a vida espiritual, tem muitos cristãos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, que o cristão, ele tem que não ter só o nome de cristão. Não ter só o nome de cristão. Não quer que eu sou cristão, mas não busca Deus, não lê uma Bíblia, não congrega, não vai para a igreja. Então, não é cristão. É um entre aspas, só tem um nome. Mas o cristão é aquele que pratica a fé, que vai na igreja, que congrega, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, mas que vá na igreja e pratique a fé cristã. Eu sou católico, mas não participo da igreja católica, não toma a Santa Hóstia, ou seja, evangélico. Eu sou evangélico, mas não vai na igreja do pastor, então não é cristão, meu irmão, é só um nome. Então, quando eu olho nesse texto aqui, meus irmãos, eu vejo Neemias preocupado, Cristina. Ele volta de Jerusalém, ele volta da Babilônia, irmãos, ele se preocupa como que se encontrava Jerusalém. Manda seu irmão traz relatório, meu irmão, Jerusalém já era. Jerusalém está destruída, muro derrubado, muralhas, está tudo destruído, portas queimadas, então está uma balbúrdia. Neemias, meus irmãos, o que é que ele faz aqui, meus irmãos? Ele não fica de braço cruzado. Não. Ele não fica de braço cruzado. O que ele faz, irmão Cristina? Ele vai para cima. E como que ele vai para cima, irmã Cristina, irmãos? Ele vai para cima não na força física.
aqui no princípio, aqui, depois tem as pelejas. Mas quando o seu irmão traz o relatório do que ele faz aqui, meus irmãos, uma das coisas que ele faz, no versículo 4 ele diz assim, aqui no 3 diz assim, muralha de Jerusalém continua em ruínas, seus portões foram destruídos pelo fogo, tá? Balbúrdia, da destruição por completa. Assim é a vida de muitos cristãos. Se o cristão não tiver cuidado, meus irmãos, a vida cristã fica uma vida cristã sem valor, uma vida cristã de qualquer jeito, uma vida cristã sem responsabilidade. Meu irmão, é aquilo que eu sempre converso, falo nas pregações. Se o cristão não for responsável pela vida espiritual dele, quem que vai ser? Ninguém vai ser, meu irmão. Nós vemos que os pastores estão se lamentando, pelo lado é os pastores se lamentando, pelo outro lado é os padres, os papas, se esforçando pela pregação do Evangelho, as igrejas evangélicas e católicas estão tendo problemas, mas a humanidade tem que se despertar para a sua fé, meu irmão. Nós temos que despertar para a nossa fé. Eu estou empregado, estou vivendo, estou bem financeiramente, meu irmão. Essa troca vai um dia nós vamos morrer. E emprego vai para o beleléu, o dinheiro vai para o beleléu, meu irmão. Um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos descer a sepultura. Pastor, eu já estou bem financeiramente, eu estou bem materialmente, eu não preciso congregar. Meu irmão, mas sabe que um dia nós vamos morrer, nós vamos descer a tumba, e Paulo disse que o nosso corpo, Cristina, nosso corpo, irmãos, vai dar conta de tudo que nós fizemos por meio deste corpo. Seja bom, seja mal. Nós temos todo o direito de folgarmos, de ficarmos numa vida. Temos o direito, mas temos também a responsabilidade de ver como que estamos espiritualmente também. Porque não adianta você, irmão, nós enchermos o bolso de dinheiro com o nosso trabalho, não roubando, mas trabalhando, como diz a palavra, que digno é do seu trabalho, como Adão trabalhou, teve direito do suor do seu rosto. Mas é digno também que o homem tenha o raciocínio que um dia a carcaça dele ou dela vai descer a sepultura. Se não foi novo, vai velho. Se não foi gordo, vai magro. Mas um dia vai. Se não foi careca, vai cabeludo. Mas um dia vai descer, meu irmão. E aqui o texto aqui, irmãos, olha o que diz Neemias no versículo 4. Quando eu ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. O que aconteceu aqui, meu irmão? Nós vemos aqui o Neemias responsável. O seu irmão traz o relatório e falou, rapaz, meu irmão, Jerusalém está destruída, está uma baderna, está uma bagunça, já era. Sabe o que ele fez, Cristina, irmãos? Ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar Deus, meu irmão. O que é isso? Direção pelo Senhor. Tomar direção, Deus toma direção. Toma direção da obra, toma direção da obra do Senhor, toma direção da minha vida. Toma direção, Senhor. Ele foi buscar o Deus dos céus. Hoje em dia, meus irmãos, o cristão, ele não quer saber disso. Se ele tem dinheiro, vai pela força do dinheiro. Se ele tem status financeiro, se ele tem influência, ele usa a influência dele. E alguns usam a sua influência para dar lugar ao diabo. Alguns usam a sua influência para pecar contra Deus. Alguns usam a sua influência para dar lugar à carne, para dar lugar à safadeza, para dar lugar às coisas que não agradam a Deus. E sabe o que acontece, irmão? Às vezes morre nessas porcarias e perde a salvação. Neemias é diferente, Cristina e Ivânia, irmãos. O que Neemias fez aqui? Ele orou ao Deus dos céus. Está chegando aí, meu irmão, o final do ano. Dezembro está chegando aí. Irmãos, pelo amor de Deus, você vai ver, irmãos, nós como cristãos, nós temos que dobrar nossa vigilância. Sabe por quê, meu irmão? Para que nesse dezembro, para que no ano novo, nós não percamos a nossa bênção, não se afastemos do Senhor. Tenhamos cuidado máximo com as bebidas fáceis, com as comidas fáceis. Sabe por quê, meu irmão? Porque, irmãos, o cristão, irmãos, quando ele cai, quando ele se arrebenta, quando ele morre na fé, irmão, ele fica sem força. Ele fica sem força para ler a palavra, fica sem força para congregar, fica sem força para ler a Bíblia. Tem mais medo da Bíblia do que o cão da cruz, como diz o linguajar popular.
Tem mais medo da vida do que o cão da cruz, meu irmão. Está chegando dezembro aí, está chegando o ano novo. Então nós temos que ter cuidado com o que, evangelista? Eu vou falar aqui algumas coisas com cerveja, com quentão, com cachaça, com vinho, com prostituição, com adultério, com tudo isso, meu irmão. Sabe por quê, irmão? Porque depois que o cristão perde a bênção, irmão, só o sangue do Cordeiro e a graça do Senhor. Então, quando nós vemos esse texto aqui, meus irmãos, olha aqui, ó. Neemias, ele se preocupa, ele ora ao Senhor, busca a Deus. Olha o que ele diz aqui na sua oração, no versículo 5. Eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda as alianças e misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Ou seja, aqui, Deus está dizendo aqui na sua oração que Deus ele tem misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mas, evangelista, está no Velho Testamento, sim, mas no Novo Jesus também falou isso. Jesus falou isso no Novo. Por que Jesus fala isso para Satanás? Falou, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que é isso, irmão? Primeira coisa, evangelista, eu vou honrar primeiramente a minha família. Está errado, erradíssimo. Em primeiro lugar, o cristão tem que honrar a Deus, depois a família, depois a igreja. Em primeiro lugar, a Deus. Jesus Cristo deu a dica: honrarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre a mulher, sobre o emprego. Por quê? Quem deu emprego para o cristão? Foi o capeta ou foi Deus, meus irmãos? Quem deu emprego para o cristão, meus irmãos, foi o próprio Deus. Então eu vou deixar de amar a Deus mais menos do que o emprego. Vou uma obra, meu irmão. Eu vou amar a Deus mais do que emprego, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, meu irmão. Sabe por quê? Porque é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá disposição, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá tudo, meu irmão. É Deus, meu irmão, porque o capeta não tem nada, nem o inferno é dele, nem o inferno é dele, foi Deus que fez para ele, para pôr ele lá para castigar. Então, quando nós vemos aqui Neemias, meus irmãos, o que é que Neemias faz, meus irmãos? O que é que Neemias faz? Ele ora ao Deus do céu, ele se suplica ao Senhor. Quer dizer, irmão Cristina, irmãos, que eu vou congregar somente quando eu estiver na miséria, na miserabilidade, no desemprego, na derrota? Eu estou sendo um hipócrita? Não, eu estou congregando no emprego, no sem emprego ou com emprego, o cristão tem que buscar Deus. Por quê? Se ele está desempregado, ele tem que buscar Deus para Deus abrir a porta. Ponto. Deus abre a porta, meu irmão, vai congregar como... Mas, pastor, Deus já abriu a porta, então eu vou ficar de boa. Ficar de boa nada. Você tem que congregar, tem que buscar para ser grato a Deus, porque Ele foi que abriu a porta. É ou não é, meu irmão? Se nós fazemos isso, meu irmão, é aquilo que sempre eu costumo falar, a gente cria em nós, irmão Cristina, irmãos, um relaxo espiritual. A gente fica o quê? Lá vão ter. É como eu costumo. Quando Davi tirou folga das coisas do Senhor, das guerras, de buscar o Senhor, Davi adulterou com Batseba. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós olhamos para Neemias, a lição de preocupação. Ele viu Jerusalém com as muralhas derrubadas, viu as portas de Jerusalém queimadas, mas aí o que ele fez, irmão? Ele não cedeu. Ele foi lá e buscou o Senhor, creu no Senhor, e o Senhor disse, Senhor, está nas tuas mãos, está aqui, Senhor, Jerusalém está destruída, e diz a Bíblia que Deus entrou com providência. Jerusalém destruída simboliza cristão com a vida espiritual derrotada. Jerusalém com muralhas caídas e portas queimadas simboliza cristão no dia de hoje com vida derrotada. Eu não falo derrotada porque tem cristãos que ele está bem financeiramente. Está bem financeiramente, é louvável, isso também faz parte. Mas espiritualmente está um fracasso. Está um lixo espiritual. Sabe quem fica feliz com isso, Cristina, irmãos? Sabe quem fica feliz com a vida do cristão derrotado? O diabo. O diabo fica batendo palminhas. O diabo fica dando sorrisinho. O diabo fica fazendo carnaval no inferno quando o cristão se afasta de Deus. Pastor, eu só queria estar na casa do Senhor para arrumar um emprego ou casar. É o que acontece no dia de hoje. Casou, arrumou um emprego, caiu fora, irmão. Está fazendo uma burrice. Uma burrice. Sabe por quê, meu irmão? Porque é Deus que nos abençoa, Cristina. É Deus que nos abençoa, meus irmãos. E aqui, Neemias, meu irmão, quando ele sabe do estado de Jerusalém, o que ele faz? Ele busca o Senhor. Senhor, quero providência. Jerusalém está destruída. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus escutou Neemias. E Neemias não passava de um copeiro, lá no capítulo 1, e versículo 11. Aqui ele fala do relato aqui, meus irmãos, na oração dele aqui, do versículo 6 em diante, ele fala assim, temos procedido de forma totalmente corrupta. Contra ti não guardamos os mandamentos, meus estatutos, meus juízes que ordenastes a teu servo Moisés.
Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalhareis entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, os trareis para o lugar que eu escolhi, para fazer habitar o meu nome. Que é isso? Quem está dizendo, o que é que Deus está querendo dizer nessa palavra? Na oração de mim, o que o inimigo está dizendo aqui? Que é aquele que busca Deus, que é aquele que continua buscando o Senhor, ainda que a sua família esteja para lá da Lua, para lá de Marte, família destruída, família separada, ele está dizendo o que aqui? Que os ajuntará. Porque abrindo um parênteses, tem família que se reúne no Natal e no Ano Novo. O ano todo é brigando. O ano todo é pondo status no WhatsApp, piada no WhatsApp, porcaria no WhatsApp para afrontar o outro. Sabe quem fica feliz com isso? O diabo, meu irmão. Aí no final do ano, no Natal, está lá. Beijo do Judas. Passou o Natal, passou o Ano Novo, vira bloqueio no WhatsApp de novo. Manda provocações no WhatsApp, no status, no Facebook, nas redes sociais. Aí no final do ano, no Natal, Ano Novo, está lá dando um beijinho. Não todos, mas quase 90%. Não. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Não. O cristão não deve ver uma vida assim. O cristão tem que ser unido de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Porque Neemias tem que dizer aqui. Neemias estava vindo a Jerusalém destruída, mas ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor que foi de Jerusalém. Quer dizer, meu irmão, que nós vamos ficar, irmão Cristina, irmãos, de braços amarrados, vendo a nossa família indo para o inferno, vendo o nosso vizinho, nosso colega, nosso amigo perder a salvação. Vamos ver nosso filho, nossa filha, nosso parente, próximo, distante, indo para o inferno de castigo aceso. E vamos ficar de braços amarrados, nem pensar. Não iremos aceitar isso, não iremos concordar com isso, mas nós iremos buscar a nossa família. A nossa família. E quando olho para Neemias aqui, nós vemos Neemias preocupado. Neemias está preocupado. Orou o Senhor, buscou o Senhor em prol da sua família, e Deus ouviu. É que eu falei outro dia com uma certa irmã, eu falei: irmã, leva teu esposo para a igreja. É, pastor, já cansei com ele. Mas continua chamando, vai, convida. Uma hora Deus faz a obra, uma hora faz a obra. Não, deixa para lá. Não, nós não podemos ver a nossa família indo para o abismo, nem pensar. E Neemias aqui, ele se mostra como uma pessoa preocupada. Ele se mostra preocupado. Nós vamos aceitar algumas coisas na nossa vida, nem pensar. Tudo que é para nos matar espiritualmente, tirar a nossa fé, acabar a nossa fé, nós não iremos concordar e nem aceitar de hipótese nenhuma. Aqui no capítulo 1 e no versículo 11, olha o que diz aqui: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que agradam te temer o teu nome. Está dizendo, está dizendo assim: Senhor, ouve a oração dos teus servos que tem prazer em te buscar. Ah, evangelista, o que eu vou ganhar se seguir a Deus? O próprio Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, o que vou te ganhar, te servir? O que tenho em troca em te servir? Ele disse: Pedro, nesta vida, 100 vezes mais, e depois a vida eterna no porvir. Nessa vida, 100 vezes mais, o máximo da porcentagem. E depois da morte, a vida eterna com ele. Será que o cristão não abre a mente para isso? Nessa vida, você tem todo o direito de aproveitar essa vida no sentido do seu bel prazer, de uma vida sossegada, uma vida boa, com saúde, com felicidade, e depois morrer, ter a salvação da sua vida espiritual. Neemias aqui, meus irmãos, com tudo isso, o livro de Neemias, quando você lê Neemias, ele é um livro que incentiva a oração. É um livro de oração. Ele está sempre em oração aqui, pode ler o texto. E diz a Bíblia nos que ele não passava de um copeiro do rei Artaxerxes. Apenas um copeiro. Mas era um copeiro compromissado. Um copeiro compromissado. Tem cristão, se der um carro para ele, não congrega. Tem cristão, se der um carro para ele, não vai para a igreja. Que é isso? Não diz. Nós estamos vendo hoje em dia um cristianismo barato, um cristianismo fraco, um cristianismo frajuta. Quando eu falei no Romano hoje, falei para as pessoas, falou: pastor, como que foi lá a política da igreja lá? Eu falei: cai fora, rapaz. Cai fora. Nossa igrejinha pequena, uma igrejinha pequena, não tem 15 membros, mas nós não adotamos esses meios.
Embora que Neemias aqui, depois ele se torna governador. Mas política da igreja vira uma baderna. Política da igreja vira... Está dizendo política. Vocês estão vendo as protestos aí, mas abaixo aí, meu irmão. Quem está feliz com isso? O diabo está feliz com isso. Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir e causar balbúrdia. O diabo quer isso, ele quer bagunça, ele quer baderna, ele quer tudo isso. Então, jamais não queremos, jamais politizar a igreja do Senhor. Neemias era um político aqui, o texto aqui, a Bíblia diz que depois ele se torna governador, mas aqui até então, aqui, enquanto eu estou falando como ele como copeiro, ele era um copeiro de oração, um copeiro que tinha compromisso e responsável. Trazendo por dia de hoje, nós como cristãos, nós vamos ficar sem oração? Não. Nós vamos dobrar a oração e vamos dobrar a responsabilidade, não somente pela igreja, mas pela igreja, nós vamos dobrar nossa responsabilidade pela nossa vida espiritual. Amém. Pastor, quer dizer que eu vou ficar na igreja igualmente o abiata todo dia? Não. Quer dizer, pastor, que eu vou ficar igualmente o padre na igreja todo dia? Não. Nós temos que viver a nossa vida no dia a dia, mas não devemos esquecer da espiritual. Porque se nós vivemos, meus irmãos, somente a vida lá fora, pizzaria, churrascaria, almoço ali, janta ali, festa na casa da irmã fulana, festa na casa do irmãozinho sapatinho de fogo, festa na casa da irmã do sapatinho de fogo, festa na casa do irmão do Joãozinho das pernas tortas. Sim, é bem o prazer da carne. E as coisas de Deus, onde que fica, Cristina? Onde fica as coisas de Deus, meu irmão? Fica para lá de Bagdá. Então nós temos que fazer o quê, irmãos? Dividimos. Não tem culto? Maravilha, nós estamos disponíveis, mas temos culto, nós vamos buscar pelo espiritual. Não tem culto, meu irmão? Acabou, fica tranquilo, meu irmão. Vai para a festa na casa da irmã fulana, festa cristã, já traz um pedaço de bolo para o pastor, que vai ficar feliz, leva a tapoé, traz um pedaço de bolo para ele, glória a Deus. Mas nós não podemos, meus irmãos, somente viver uma coisa e esquecer as demais. Temos que viver o quê? Nós estamos na terra, né? Por exemplo, a irmã Cristina falou assim, pastor, vai ter uns comes bebendo tal dia. Não tem culto para Cristina, vai com tudo, minha irmã. É bênção do céu. Ainda orienta a senhora, levar aquela tapoé grande. Porque nós estamos vivendo no mundo. Agora o cristão, eu falo cristão, a vida toda, entre semana e semana, sem buscar Deus, o que vai acontecer com esse cristão, meu irmão? Não tem outra coisa. Morre espiritualmente. Morre. Pastor, eu não vou congregar esse negócio por essas pregações. Vai para outra igreja. Mas se você parar de congregar, você vai morrer, afundar na fé, meu irmão. Talvez na outra igreja não falar isso. Mas nós falamos aqui porque nós queremos o bem espiritual dos irmãos. Assim como Neemias aqui, meus irmãos, o que é que ele fez? Ele soube que tinha um problema. Ele soube, Cristina, irmãos, que tinha um problema. Mas o que ele fez, Vânia? Ele ficou acuado, deitado? Não. Ele foi orar ao Deus do céu, Cristina. Mas por que ele foi orar ao Deus do céu? Porque ele acreditava que Deus iria resolver a situação, como de fato Deus entrou com providências. Nós cristãos, às vezes, irmão, nós estamos com o problema nas mãos, nós pedimos ajuda para um, para outro, sabe que me ajuda até com o Papa. Mas não pede ajuda para o Senhor, nosso Deus, para nos orientar. Né? Não pede ajuda para o Senhor, que às vezes não dá certo, porque nós pedimos ajuda para todo mundo, e o Senhor fala assim, pediu para todo mundo, mas não pediu para mim, eu que tenho a fórmula de resolver. Então nessa noite, meus irmãos, com a ajuda de Deus, quero dizer para os irmãos, vamos continuar na oração, como Neemias, vamos continuar pedindo ao Senhor, porque Ele tem bênção, está aqui o texto, para aqueles que o buscam, e para aqueles que o amam os seus mandamentos. Evangelista, eu não amo os mandamentos do Senhor, e não amo as coisas de Deus, eu estou fora. É um problema individual de cada um, como eu falei no começo, a responsabilidade é individual de cada um, mas aqui está dizendo que Deus ouve aqueles que o buscam. Deus ouve aqueles que o buscam. Palavra do Senhor. Haja visto que Neemias foi um exemplo, e ele foi um restaurador de Jerusalém, juntamente com Zorobabel, juntamente ali com muitos homens de Deus, Deus o exaltou poderosamente. Amém, meus irmãos? Mas lembremos que aqui teve uma coisa importante: oração e jejum, meus irmãos. Glória a Deus. E teve também o ensino da palavra. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse culto abençoado, e agradeço o empenho da Cristina, dos irmãos.
que vieram. Nós fizemos, transmitindo aqui pelo YouTube, graças a Deus. Nós somos, como se diz, nós gostamos de perturbar. Porque nós queremos ver alma salva. Nós não queremos só mídia, nós queremos. Porque pessoal, uma vez um irmão falou assim, mas Cristiano, por que vocês estão fazendo live direto? Eu falei, a nossa live não é para alcançar os crentes que estão com saúde, não. É para alcançar aqueles que estão lá nos hospitais, fracos na fé, que não pode congregar porque está doente, está em cima de uma cama, ou está no trabalho que não pode vir na igreja. É para alcançar essas pessoas. Ou se os demais vão congregar. Porque o cristão só se fortalece, Cristina, irmãos, não é em casa. Não. O cristão se fortalece congregando. O cristão se fortalece congregando, como diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Haja visto que eu fiquei sabendo que o culto aqui domingo foi uma bênção, né? Glória a Deus. Fiquei sabendo que uma irmã pregou aqui, que foi uma bênção. Me falaram. Que bênção, né? Me falaram assim, a evangelista amanhã, a diaconisa Cristina pegou uma palavra lá tremenda. Eu fico feliz. Me falaram, minha irmã. Eu mandei a mensagem e falei, como que foi o culto? Eu pedi o relatório, como que foi o culto lá? Pastor, a diaconisa Cristina pegou uma palavra lá tremenda, coisa do céu. Então, isso que é. É isso que eu fico feliz, Cristina, porque eu posso ir para a lua, fazer a obra, e a obra está sendo feita. Graças a Deus. Porque é isso, não queremos que a sinagoga não quer que as irmãs fiquem somente sentadas lá, vim aqui na frente cantarem Caxinha e Camará, nada como Caxinha e Camará, ou cantarem de outro, tocar de ator. Não, eu quero que mais além, que prega a palavra, dirige o culto, põe o diabo para correr se ele encostar na porta e faz a obra. É isso, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque a obra é do Senhor. E eu quero dizer uma coisa, aquela irmã que está congregando na igreja, que não dirige culto, que não prega a palavra, que não é motivada a fazer a obra, vai ficar como está ou vai piorar. O pastor da igreja tem que incentivar as irmãs da igreja, não dirigir culto, pregar, fazer a palavra, fazer tudo. Sabe por quê, irmão? Porque quando for precisar fazer alguma coisa, a igreja tem alguém para continuar o trabalho. Amém? Vamos orar, dona Vânia? Glória a Deus.